4x4, AWD, 4x2, 4x4 com reduzida, bloqueio de diferencial. Provavelmente você já ouviu todo esse léxico automotivo em algum momento, né? Mas se você não tem lá muita afinidade com esses termos, mas quer se familiarizar melhor com eles, então esse vídeo é o vídeo certo para você. Porque o capítulo de hoje do livro KBB vai ser uma espécie de guia básico para você começar a entender o mundo off-road e assim curtir mais os vídeos que você assiste de carros como o Ford Bronco Sport e o Jeep Wrangler, que a gente avaliou recentemente aqui na KBB, ou qualquer outro vídeo de picape 4x4 por aí. E se você já tem experiência no assunto e quiser ajudar a nossa comunidade aqui enriquecendo esse conteúdo nos comentários, por favor, fique à vontade aí para participar com a gente, beleza? Se a gente por acaso cometer algum erro, falar alguma besteira, pode corrigir, mas sem xingar, tá? Bom, antes da gente começar, primeiro você precisa se inscrever aqui no canal da KBB Brasil, né? Então, essa é a sua oportunidade de você fazer essa inscrição, porque é isso que garante vídeos novos toda semana aqui pra você. Aperta nesse botãozinho vermelho aí. Vamos lá, se esse é um guia básico, vamos começar então pelo básico. Toda vez que você vê esses números aí, 4x4 ou 4x2, o primeiro 4 que você vê ali é a quantidade de rodas do veículo e o segundo número é a quantidade de rodas que o motor do carro pode girar, ou seja, aquelas que podem ter tração. No caso do 4x4, o veículo tem 4 rodas e as 4 podem receber a força do motor. Então, se por acaso você vir aí um dia um carro como esse aí, um 6x6, como o Mercedes-Benz Classe G que está aparecendo para você, saiba que ele tem 6 rodas e as 6 tracionam. Em relação aos carros 4x2, nós temos dois tipos de tração. As duas rodas que recebem tração podem ser as do eixo dianteiro ou as do eixo traseiro. E aí, se por acaso você vir algum vídeo ou ficha técnica em inglês, você vai ver as siglas RWD ou Rear Wheel Drive para os de tração traseira ou FWD, Front Wheel Drive, para os de tração dianteira. Só que ainda temos aqueles chamados de AWD ou All Wheel Drive, que nós chamamos em português de tração integral. Ela é integral porque as 4 rodas recebem torque do motor o tempo inteiro, diferente dos carros 4x4 ou 4WD, que tracionam as 4 rodas somente em modo temporário. Você vai entender essa diferença melhor já já. Vamos imaginar um carro como uma picape média, tipo a S10, Hilux ou Frontier. Nesses carros, a tração é do tipo 4x4 ou 4WD temporário. Ou seja, você pode selecionar 3 modos de distribuição de torque entre os eixos. O modo 4x2, o 4x4 ou 4x4 com reduzida. E como é que isso funciona? Bom, de maneira resumida, nós temos um motor que manda energia para a transmissão, que está conectada a uma caixa de transferência. Essa caixa de transferência que permite que a gente escolha os diferentes modos de tração que eu falei. Então, quando nós selecionamos o modo 4x2, as engrenagens dentro da caixa de transferência estão conectadas apenas a um dos eixos. No caso das picapes, geralmente é o eixo traseiro, portanto a energia viaja da caixa de transferência até o eixo traseiro pelo eixo da transmissão ou eixo cardan. Quando você seleciona o modo 4x4, a caixa de transferência se conecta a outra série de engrenagens, que permite distribuir o torque que vem do motor de maneira igual entre os dois eixos. 50% vai para as rodas traseiras e 50% para as rodas dianteiras. Agora, quando você coloca a picape ou SUV no modo 4x4 com reduzida, a caixa de transferência vai acionar um terceiro conjunto de engrenagens, que continua mandando torque igual entre os eixos, mas dessa vez ela cumpre uma segunda função, a de multiplicar a força que vem da caixa de transmissão. Sem o modo reduzido, basicamente, a cada volta que a engrenagem da transmissão dá, o eixo cardan também dá uma volta. Essa relação de transferência, então, é de 1 para 1. Mas no modo reduzida, essa força é multiplicada e geralmente fica na casa de 1 para 2,5, mas pode chegar a 1 para 4 no caso da reduzida do Jeep Wrangler, por exemplo. Isso significa que a cada 2,5 voltas, ou 4 voltas no caso do Wrangler, que a transmissão dá, o eixo cardan dá apenas uma volta. Por isso que a tração 4x4 com reduzida é indicada apenas para os momentos em que você precisa de muito mais força para superar um obstáculo. E é por ser tão multiplicada assim que essa condição é limitada a velocidades menores. Agora, por que esse tipo de tração 4x4 é chamada de temporária?
Bom, antes de responder isso, eu preciso explicar como funciona um outro ingrediente nessa receita toda aí da tração: o diferencial. O diferencial é um mecanismo que permite que rodas do carro girem em diferentes velocidades de rotação. Daí o seu nome, diferencial. Vamos desenhar um carro fazendo um círculo aqui na Terra. Repara que as rodas de dentro da curva desenham um círculo menor do que as de fora. Isso significa que as rodas de dentro giram menos do que as de fora, porque elas percorrem uma distância menor. Se não houvesse o diferencial e as rodas tivessem que girar sempre na mesma velocidade, no mínimo as rodas de dentro da curva sempre patinariam e o carro não ia conseguir fazer a curva direito, porque as de fora iam ficar imprimindo uma velocidade muito maior do que a necessária para as rodas de dentro. Mas dependendo da velocidade, a verdade é que o sistema até colapsaria nesse caso, devido à diferença de atrito das engrenagens, já que um lado ia ficar forçando demais as rodas do outro. É por isso que o diferencial, por meio de uma série de engrenagens, consegue fazer com que uma roda gire numa rotação diferente da outra. Só que quando estamos falando no mundo off-road, nem sempre o diferencial é seu aliado. Isso porque quando ele está aberto, ou seja, quando está cumprindo a sua função, o diferencial, por natureza, sempre vai mandar mais torque para a roda que tem a menor resistência ao atrito. Então, já viu, se você se deparar com uma situação tipo essa aí, em que uma roda do carro está no ar e a outra no chão, se só esse eixo estiver recebendo tração, o carro não vai sair do lugar, porque com o diferencial aberto, a roda que está no ar é a que tem a menor resistência. Por isso, é ela que vai receber todo o torque. Então, como a gente resolve isso? Veja, um carro ou picape 4x4 temporário tem diferenciais tanto no eixo traseiro quanto no eixo dianteiro. Afinal, as quatro rodas podem receber força do motor, portanto, as quatro têm que poder girar em velocidades diferentes. Mas quando a gente se depara com essa situação que eu falei aí de uma roda no ar, o recurso que esses carros têm para sair dessa encrenca chama-se bloqueio do diferencial, que você pode acionar para cada eixo. Você pode bloquear o eixo dianteiro ou o eixo traseiro, se o carro tiver essa opção para os dois. A gente pode ver isso na Mitsubishi L200, por exemplo, que tem a função de bloqueio do diferencial traseiro. Bloquear o diferencial significa que a força entre as rodas daquele eixo vai ser distribuída de maneira igualitária, independentemente da resistência da roda. Ou seja, as duas rodas daquele eixo passam a girar na mesma velocidade sempre, porque recebem a mesma quantidade de torque, uma vez que o diferencial está bloqueado, portanto, não está cumprindo com a sua função. E aí, nessa condição de bloqueio do diferencial, a roda que está no chão, nesse caso aí que a gente mostrou, por exemplo, vai passar a receber força, e aí ela vai conseguir mover o carro. É isso que significa bloquear o diferencial: permitir que as duas rodas recebam torque de maneira igualitária. Porém, se você lembra o que eu expliquei antes da tração 4x4, quando você aciona esse modo, a energia do motor fica sempre dividida entre 50 e 50 para cada eixo, certo? Só que pegando o exemplo do círculo de novo, não são só as duas rodas que giram em velocidades diferentes numa curva, são as quatro, cada uma gira em uma velocidade diferente. Isso significa que cada eixo do carro também precisa girar em velocidades diferentes. Portanto, se você seleciona o modo 4x4 de uma picape, você está forçando a caixa de transferência a dividir o torque entre os dois eixos de maneira igualitária. Só que se você fizer uma curva num asfalto liso com esse modo acionado, você vai forçar o eixo cardan a se torcer todo, porque cada eixo vai querer girar na sua própria velocidade, mas o modo 4x4 não vai deixar isso acontecer. Aí, esse estresse no conjunto da transmissão vai acabar colapsando. Por isso que o modo 4x4 das picapes só pode ser acionado em trechos irregulares e preferencialmente em velocidades menores, porque a ideia é compensar uma possível falta de tração de uma das rodas presa na terra, na lama ou na neve, com a força entregue para as outras. Só que essa diferença de tração não acontece em um asfalto liso ou numa rodovia, dentro da cidade. Agora, calma que existe uma solução para essa encruzilhada. São os carros com tração integral. Sabe os 4Motion da Volkswagen?
4 da Audi, xDrive da BMW ou Formatic da Mercedes? Então, basicamente todos eles trabalham com a mesma lógica, mas claro que eles têm lá suas diferenças. Mas o que importa aqui é entender como um carro pode ter tração 4x4 o tempo inteiro sem provocar o colapso que eu acabei de explicar. E a resposta é de certa forma simples: um diferencial central. Do mesmo jeito que os carros 4x4 têm diferenciais em cada eixo, os que têm tração integral, além desses dois, ainda trazem mais um diferencial, o central, que permite que mesmo mandando energia para os dois eixos, essa energia também vai poder ter a sua diferença de velocidade quando precisar, porque o diferencial está lá para garantir isso. No caso do Wrangler ou da L200, que a gente já avaliou aqui no canal, ambos têm um modo 4x4 automático, que basicamente funciona do mesmo jeito que um carro AWD, porque também tem um diferencial central para garantir que o eixo cardan distribua a energia sem estresse. Cada fabricante ou modelo tem a sua maneira de garantir tração para as 4 rodas o tempo inteiro. A mais comum é introduzir um recurso de uma embreagem a mais em um dos eixos para que essa embreagem possa controlar a quantidade de força que aquele eixo vai receber dependendo da necessidade. E quem vai dar essa letra para a embreagem, do quanto ela precisa abrir ou fechar, são sensores acoplados em cada roda, geralmente por meio da ECU dos controles eletrônicos, do ABS, ESC, que vão lendo milhares de vezes por segundo quanto uma roda tem de tração ou não. Aí, conforme esses sensores vão mandando informação para a central de gerenciamento do carro, a embreagem vai permitindo mais ou menos força para um dos eixos. No caso dos 4Motion da Volkswagen, essa segunda embreagem fica instalada no eixo traseiro, já que são carros com motor dianteiro e que priorizam a tração dianteira como padrão quando não há necessidade de acionar as rodas de trás. Pronto, tá aí o seu primeiro guia básico para entender os recursos off-road dos carros com tração nas 4 rodas. Com esse primeiro passo, fica mais fácil você entender esse mundo e compreender outras engenhosidades aí como o LSD. Calma, não é a droga, eu tô falando do Limited Slip Differential ou diferencial de escorregamento limitado, que é um recurso presente em carros 4x2 que deixa o diferencial mais esperto para distribuir torque entre as rodas caso uma delas esteja patinando, já que quando ele detecta essa patinação, em vez de insistir em mandar torque para essa roda, como ele faria normalmente, já que ela tem menos resistência, ele passa a jogar torque para outra roda, que tem mais tração, ajudando a movimentar o carro melhor. Mas ainda tem outros sistemas que atuam nos freios, por exemplo, para controlar a distribuição de torque, como é o caso do sistema e-locker da Fiat, que simula uma espécie de bloqueio do diferencial porque freia a roda que está patinando para fingir que ela que tem mais resistência, fazendo com que o torque seja enviado para outra roda que de fato tem mais tração. Se você curtiu esse vídeo e quer que a gente esclareça, explique para você outros temas, manda aqui a sua sugestão pra gente. Não esquece de deixar o seu comentário para enriquecer aqui o nosso debate e também de deixar o like e se inscrever no canal, porque esses são os gestos que ajudam a KBB a continuar trazendo vídeos novos para você. Deixa o like aqui também. Valeu e até a próxima!